mês de março, nós sempre trazemos pautas especiais para nós mulheres. E hoje não será diferente. Vamos falar sobre saúde da mulher. Vamos saber mais? O programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa em nossa companhia. Hoje eu não vou falar muito, porque o é muito extenso. Look do dia: um vestido preto, com detalhes de renda na manga, acessórios dourados, pus um cintinho dourado. Optei por um sapatinho preto e bege. É isso aí. Eu vou me sentar, Lucas, porque essa nossa amiga nos deixou com saudades, tirou férias, viajou, depois, quando voltou, encontrou um monte de coisa para resolver lá no posto e nos deixou com saudades. Caroline Cavalcante, a nossa enfermeira, que vem falar sobre saúde da mulher. Carol, seja bem-vinda. Obrigada. Carol, hoje o tema é um tema muito importante, um tema necessário. Vamos direto ao assunto? O que é que nós vamos falar hoje? A gente vai falar hoje um pouco sobre câncer de mama, né? O câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete as mulheres, né, no Brasil e no mundo. Então, ele é para o câncer de pele e é um problema de saúde pública, né? Então, por isso que a gente resolveu utilizar o tema câncer de mama para discutir hoje no mês das mulheres. Perfeito. Nós vamos falar um pouco ou nós já vamos pedir as imagens? A gente pode começar pelas imagens. Pelas imagens? Sim, sim. Meninos, nós estamos com as imagens fáceis? Maravilha. Carol. Essa imagem eu trouxe para falar um pouco sobre a anatomia, né, da mama. Então, a mama, ela não é só gordura. Então, a gente tem diversos ductos e tem a parte do sistema linfático também. Então, tem a musculatura da parede ali do torácica e as glândulas mamárias. Depois eu vou falar também um pouquinho sobre uma curiosidade que muitas pessoas sabem, mas o câncer de mama, ele acomete aos homens também. Nossa, eu fiquei, quando eu vi a imagem que você mandou, eu fiquei, assim, me surpreendi, porque eu desconhecia. Uhum. Bom, então nessa imagem nós temos a anatomia de uma mama. Na próxima... Aqui eu trouxe alguns dados epidemiológicos, né, que nos assustam um pouco. Então, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional contra o Câncer, né, do câncer, em 2012 a gente tinha por volta de 52 mil casos detectados aqui no Brasil. Em mulheres? Em mulheres, né? Em 2016, que foram os últimos dados que eu consegui os registros agora de fevereiro, a gente já está com 57 mil casos. No começo do ano? Sim. Não, já foram detectados mais 5 mil casos. Mas então, neste começo de ano, sim, em apenas 3 meses do ano, já com esse número assustador? Não, o que evoluiu? O Brasil tinha 52 mil casos, mais de 52 mil, né, que são 52.680 casos, em 2012. Conforme foi evoluindo, até 2016, fevereiro de 2016, a gente está agora com 57.960 casos. Entendi. Né? E só volta um pouquinho no volta um anterior. Pouquinho, Júnior. E para falar em números de mortes, né? A gente tinha 14.388 pessoas morrem em decorrência do câncer de mama, sendo 181 homens. Realmente é um número baixo, mas, né? Mas mesmo assim, ainda é assustador. Bastante. Porque eu não tinha ideia de que o câncer de mama chegasse aos homens. Sim, e chega, né? Então, muitos homens ainda estão morrendo, porque 181 casos eu vejo como um número alto, né? Para algo que ninguém conhecesse. Isso mesmo, por não conhecer. E esses dados são de 2015, mais de 14 mil mulheres morrem em decorrência do câncer de mama. Perfeito. Vamos para o próximo? Aqui eu estava falando um pouco sobre os fatores de risco, né? O que causa o câncer de mama? Então, sempre a gente fica nessas dúvidas de
como que eu vou pegar o câncer? Que tinha, antigamente as pessoas não gostavam nem de falar sobre a palavra câncer. Eu tenho um pouco de restrição. Eu tenho, ainda hoje, não é de antigamente, não. A gente falava a palavra câncer, alguns antigos não gostavam de falar porque achavam que ia ter em casa, né? Então, quais são os fatores de risco? Não existe uma causa única para ter o câncer, para desenvolver esse câncer. É uma idade normalmente acima dos 50 anos, né? Alguns fatores endócrinos, por exemplo, a alteração do estrogênio. E então quer dizer que fatores assim do estilo de vida. Então, uma pessoa mais obesa, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver um câncer de mama do que uma que não é obesa, que tem um IMC, um índice de massa corpórea controlado. Entendi. Por que isso? Porque ela tem alterações do estrogênio no organismo dela, que são hormônios femininos, né? Temos também os fatores comportamentais, né, que seria em relação ao álcool e o tabaco, né? Então quem bebe, quem fuma. Isso que eu ia falar. Então, uma pessoa que bebe e fuma, ela tem uma tendência maior em adquirir a doença. Isso mesmo. E temos fatores também genéticos, né? O fator genético é algo que eu gostaria de até prolongar um pouco mais. Por quê? O fator genético, muitas pessoas acham que se minha mãe, minha irmã ou a minha filha tiver um câncer de mama, eu também terei. Não é bem assim que funciona. Apenas 10%, se eu tenho 10 mulheres, 10% dessas mulheres que têm algum fator consanguíneo, que seria algum familiar próximo com câncer, eu vou desenvolver. 10% é uma em cada 10 mulheres. E aí você diz somente focado a de mama ou a qualquer outra? Essa estatística é para câncer de mama e de ovário. Ah, tá. Né? Se você tem alguma alteração clínica em relação a esses dois tipos de câncer, aí você tem essa estatística de 10%. Uma mulher, ela recebe hereditariamente essa doença. Essa genética, isso mesmo. Né? E os fatores genéticos, nós temos, né, o nosso código de barra, vamos dizer assim, que é o nosso DNA. Então, as alterações clínicas que a gente desenvolve, nem sempre ela é um fator que vá predispor o câncer. Então, por exemplo, se a minha mãe tem câncer, não quer dizer que eu terei também. Mas eu posso desenvolver um câncer se eu fumar, beber, não praticar atividade física, me alimentar de forma inadequada. Tudo isso predispõe a alterações na minha genética, nas minhas células do meu organismo. Não só o câncer de mama, como em qualquer outro tipo de câncer. Eu quero te fazer uma pergunta. Mas primeiro, tem mais um vídeo? Vamos passar primeiro o vídeo, que eu acho esse muito interessante. Eu trouxe essa imagem porque é uma imagem que chama muita atenção. Eu acho que ela é extremamente simples, né? Vocês podem acompanhar aí pela televisão. Cada limãozinho desse, ele equivale a um tipo de sinais e sintomas que você pode identificar, né? Então, o primeiro seria a mama mais endurecida. Então, se você percebe o mamilo mais endurecido, se tem algum sulco, né? Afundamento em alguma mama, alguma erosão da pele, acho que dá para todo mundo ir acompanhando, o pessoal, né? Consegue visualizar pela TV. Isso. Vermelhidão ou ardor em alguma das mamas. Se você comprimir um pouco o mamilo e sair algum fluido desconhecido, que não é leite, né? Pode não ser leite. Algum buraquinho na mama, um nódulo interno que seja palpável. Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre o autoexame. Uma pele com aspecto casca de laranja, que seriam aqueles micro buraquinhos. Assimétrico, que seria um do tamanho diferente do outro. Todo mundo, todo ser humano tem o seu lado assimétrico, né? Nenhuma mama é totalmente igual à outra. Aliás, nenhum órgão, né? As mãos, os dedos são sempre diferentes, os pés às vezes, mas a diferença tem que ser assimetria gritante. Entendi, né? Entendi. Um afundamento do mamilo, alguma veia protuberante, assim, crescente, e uma certa protuberância na mama.
Então, são esses casos que eu acho que é bem simples, de uma forma lúdica, né, que eu consegui trazer essa foto, mas ele descreve bem... Exatamente quais são os sintomas preocupantes. Isso mesmo. Então, quando você fizer se olhar no espelho, que eu acho que é muito importante nós mulheres estarmos olhando no espelho e vendo o nosso corpo, né? Analisando e percebermos um desses sintomas, procurar imediatamente o médico. Acho que as pessoas, as mulheres e os homens também, eles precisam se conhecer mais. Hoje a gente percebe que perdeu-se um pouco aquele paradigma da gente não se tocar, não se conhecer. Eu acho que todo mundo precisa conhecer o seu corpo. Com certeza. Para conseguir identificar as alterações também, as mudanças. Carol, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Uma vez eu ouvi que o câncer vem de um sentimento de perda, de tristeza. Tem a ver? Mas eu vou te pedir licença. Meninos, nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos e a Carol vai conversar comigo o que ela pensa disso. Nós temos mais outras figuras para avaliarmos ainda. Nós já voltamos. É um minutinho. Perguntei para a Carol, qual é o pensamento dela com relação à pessoa que tem mágoas, tristeza, adquirir essa doença? Carol, o que você pensa disso? Então, diversos estudos indicam, e até a minha percepção por experiência, a gente observa que se uma pessoa tiver uma depressão profunda, que, como você disse, é a doença do século. Que é a doença do século, ela não vai promover o autocuidado, não vai se alimentar de forma adequada, ela não vai praticar atividade física, consequentemente ela pode ter um fator de risco a mais e desenvolver um câncer, sim. Então, né? Como fator de risco. Não só o gene, a hereditariedade ou a predisposição, mas também esses cuidados com relação à depressão mesmo pode chegar a isso. Nós temos mais imagens. Juninho, pode soltar, meu querido? Essa imagem, ela fala um pouco sobre o autoexame, né? Antes de falar um pouco sobre a imagem, eu queria falar um pouco melhor sobre a questão do autoexame. O autoexame, ele só detecta o câncer de uma forma mais avançada. Eu não consigo palpar uma protuberância na mama. Juninho, pode voltar aqui por enquanto? Eu não consigo palpar uma protuberância na minha mama se tiver muito pequenininho, né? Então,
a mamografia, ela não pode ser substituída pelo autoexame. Entendi. A gente fala muito sobre o autoexame em cidades e estados mais distantes que não têm acesso à mamografia, né? Ao mamógrafo, não tem acesso a um ultrassom de mama, não tem acesso a um atendimento médico numa unidade básica de saúde com tanta facilidade. Uma coisa não substitui a outra, mas consegue sim, se a mulher se tocar, conseguir se observar, como eu mostrei na foto anterior, ela consegue fazer uma detecção precoce daquele tumor, né? Entendi. Seja ele maligno ou benigno. Perfeito. Então vamos voltar à imagem, Juninho. Então o autoexame, ele pode ser feito, mas o ideal é que a mulher e o homem, se perceberem qualquer diferença, procurem uma unidade médica. E ali o autoexame. Como que ele funciona? Então, a mulher, ela não precisa estar num local específico, então pode ser antes do banho ou durante o banho, em frente ao espelho ou só se palpando. Então, é interessante ela se olhar no espelho primeiramente, com os braços para baixo, né? Observar se há aquela assimetria, que são mamilos diferentes um do outro. Colocar os braços para cima, atrás da nuca, para observar se também essa assimetria ou se você consegue identificar alguma protuberância, que é aquele aumento da mama. Colocar o braço também na cintura para verificar se você consegue observar alguma coisa. Com um braço na nuca e o outro, você vai massageando com os dedos, massageando toda a mama. É interessante você começar desde a axila, porque o câncer de mama, às vezes, ele pode vir desde a axila. Então, você palpar a axila, a mama, o mamilo e também fazer uma compressão, né, na mama, no mamilo, como se eu estivesse apertando mesmo. Para ver se tem alguma secreção. Para ver se você consegue observar alguma secreção. Perfeito. E aí nós temos uma outra próxima. Quer falar mais alguma coisa antes de nós irmos para a próxima imagem? Eu gostaria de mostrar. É a mamografia, né? Então, o que é a mamografia? A mamografia é um exame radiológico que é muito temido pelas mulheres porque causa essa compressão na mama. Que aperta bastante que aperta mesmo, né? bastante. Num equipamento gelado. Dói um pouco, né? Incomoda. Mas ele é extremamente importante. Por que fazer a mamografia? Então a gente consegue, acho que já dá para tirar um pouco essa imagem. Podemos mudar. Por que fazer a mamografia? A gente consegue identificar bem pequenininho lá dentro, que a gente não vai conseguir identificar com o exame. O apalpamento. E aí nós temos uma imagem. Além da mamografia, você pode utilizar a ultrassonografia como complementar ou uma biópsia para análise patológica. Entendi. Então, se foi identificado alguma massa naquele local, através da mamografia, normalmente é solicitado um ultrassom para verificar se complementa a avaliação. Outro, isso mesmo. E, se necessário, uma biópsia também. Tá? Em alguns casos é solicitada uma ressonância magnética. Entendi. Mas o mais comum é o ultrassom mesmo. Perfeito. Já dá para a gente passar para a próxima. Aí nós temos uma outra. E aqui a gente entra essa que realmente eu fiquei... A gente entra no câncer de mama. Masculino. Masculino. Né? É bem raro. Como eu mostrei aqueles dados estatísticos antes de falar sobre a patologia, né? A gente consegue identificar que 181 homens morrem por ano em decorrência desse tipo de câncer. E os sintomas, a aparência é parecida com o da mulher? Todas aquele exemplo dos limões são a mesma coisa. Então, sim, o homem tem que se autoavaliar em cima daquela informação que você passou dos limões. Isso mesmo. Perfeito. Mas não é algo de costume, né, para os homens fazer essa avaliação da mama, uma palpação da mama. Então, por isso que... E é extremamente raro o câncer de mama nos homens. Mas 181 casos, ainda acontecem, é sinal de que precisamos alertar. Isso mesmo. Temos mais uma imagem. Aqui é uma imagem de um nódulo, né? Na verdade, não é um nódulo, é um tumor. Eu só trouxe para vocês conseguirem identificar mesmo como que ele é uma imagem radiográfica, né?
E esse é maligno. E ele já é bem avançado, então você consegue observar aquela protuberância na pele Verdade. da pessoa. E você conseguiria palpar com a maior facilidade esse tumor. No autoexame. Temos mais uma? Sim. Pode soltar, Júlia. Essa imagem é linda. Que eu ia deixar para o final, né? Que você pode ser uma mulher poderosa ou uma vilã, mas você não está imune ao câncer. Então, você precisa sim fazer o autoexame. Eu achei uma das mais interessantes porque toda mulher é uma super poderosa por tudo que elas são, que nós somos, que nós somos, isso mesmo. Então, pelo mês da mulher, eu quis deixar essa imagem para o final, porque é algo que me impacta bastante. Que essa imagem realmente possa despertar em cada uma de nós mulheres a necessidade de nós nos cuidarmos. Uma vez eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte: a mulher se preocupa com a família, com o marido, com os amigos e acaba se esquecendo dela mesma. A saúde dela vai ficando para trás. Sim. E eu sempre digo que se nós mulheres estivermos bem, a nossa família também vai estar. Uhum. Concorda, Carol? Concordo, né? Acho que precisa de um equilíbrio, né? E os dados indicam isso a todo momento. Então, se você tem uma boa alimentação, pratica atividade física, não ingere bebida alcoólica, não fuma, você pode reduzir em 28% o risco para desenvolver algum tipo de câncer no seu organismo. E quando a Carol falou sobre o homem também ter esse risco, o homem ele é mais inibido com relação, de repente, a tocar o mamilo. Eu vou sugerir às esposas, às namoradas, companheiras, que façam esse... Não é, Carol? Sim. Seria uma proposta, porque nós nos preocupamos com os nossos homens, né? Com os nossos maridos, com os nossos namorados. Então, vamos trazer esta... digamos assim, essa atividade de cuidados, porque não custa. Se você, mulher, vai ter uma sensibilidade maior, você apalpar o seio do seu marido, do seu companheiro, você vai também estar cuidando dele. Então, gente, minha ideia, tá? Vamos pegar os maridinhos aí, vamos fazer esse autoexame, essa avaliação, porque realmente nós sempre temos essa preocupação, mas eu, pessoalmente, eu desconhecia. Então, a partir de agora, pegar os filhos, pegar o marido e vamos incentivá-los a fazer este autoexame. Nós, mulheres, já sabemos de todas essas situações, essas ocorrências que são, como a Carol falou, comuns. Acontecem milhares de mortes por câncer de mama. Então, vamos também cuidar dos homens. Não é porque o programa é especial mês de março da mulher que nós não vamos também alertar aos homens. Né, Carol? Concordo plenamente. Acho que é uma forma também de demonstrar carinho e amor, né, pelo seu companheiro. E não só pelo companheiro, mas eu acho que o autocuidado, pratiquem atividades físicas juntos, né? Tenham uma alimentação um pouco melhor em casa, para os filhos também. Saibam se tocar, saibam quais são as alterações do seu organismo, do seu corpo. Eu acho que você se conhecer é o fundamental. E a gente perdeu muito aquela questão da cultura, né? Que antigamente você não poderia se tocar, você não poderia se conhecer, que era extremamente errado isso. Hoje a gente preconiza que a pessoa se conheça, né? Independente de ser homem ou mulher. Bom, nós íamos receber a visita da Gorete. Meninos, a Gorete chegou? Não? Carol, eu comentei com você, mas ela não chegou. Não sei se vai ter tempo dela chegar. A Gorete é do bairro de São João, uma amiga. Carol, vamos aproveitar. Nós tivemos muitas chuvas, infelizmente, algumas pessoas ficaram sem seus lares, estão precisando de alimentos e de roupas, material de limpeza. Então, por favor, se vocês estiverem com o seu coração tocar de vocês ajudarem, mandem mensagem no meu celular, no WhatsApp, que nós vamos ver a possibilidade até de retirarmos, tá? Esse material. Carol, quero aproveitar também. Nós estamos com uma campanha
do lencinho para doarmos para as mulheres que tiveram câncer e perderam os cabelos na quimioterapia. Uhum. Quero aproveitar e te convidar para fazer parte desse grupo de mulheres. E vocês também, meninas, vocês também, homens, que têm as mulheres e que são preocupados com a saúde e com as nossas mulheres. Lencinho do Amor é só vocês disponibilizarem de lencinhos, de echarpes, para trazerem aqui na TV. Tá? Vão tirar foto comigo, vão vir conhecer o estúdio, podem vir, só mandem mensagem no WhatsApp e vocês vão agradar e cuidar de uma mulher. Suas considerações finais, 1 minutinho. É o que eu sempre digo, né? Em todos os programas que eu venho conversar um pouco sobre saúde, a mensagem que eu sempre falo no final. Então, se cuidem, saibam se tocar, se conhecer, cuide da sua alimentação, faça uma atividade física. Você não precisa ir a uma academia para fazer uma atividade física. Ande um pouco, faça uma caminhada na rua, coloque um tênis, caminhe pela rua, vá até o mercado, volte, porque acho que isso proporciona uma vida mais saudável. Com isso, você estará cuidando melhor de si e do próximo também. Para poder cuidar depois da família, claro, né? Claro. Lembrando que a gente usa tanto o controle remoto. Vamos levantar para mudar o canal, né? Vamos sair da televisão, sair da TV, né? Vamos dar uma voltinha. Passear com o cachorrinho, passear com a família. Ó, nós temos o Bosque Maia, que é maravilhoso, o Lago dos Patos. Então, o nosso convite. Carol, muito obrigada mais uma vez. Não fique muito tempo longe, não. Nós ficamos com saudades. Pode deixar. O programa, infelizmente, chega ao fim. Bom final de semana, meu carinho. Lembrem-se, vocês estão concorrendo a vários presentinhos. Continuem escrevendo, nós temos muitas mensagens. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à saúde da mulher, mandem mensagem que eu passo para a Carol. Meninos, muito obrigada. Bom final de semana. Eu adoro saber que vocês estão aí do outro lado e aproveitando as boas mensagens que a Carol nos traz. Beijos, bom final de semana, até segunda. Adoro!